Olá pessoas, tudo bem? Aqui é Gilson Lorente, fotógrafo morando nas terras submersas de Presidente Prudente no interior do estado de São Paulo, e estamos aqui com mais um volume do Câmera Escura, o nosso podcast de fotografia, música, cultura pop e o que mais vier à cabeça. Hoje a gente vai falar de um papo, vou fazer uma reflexão aqui com vocês sobre o mundo da fotografia, de como a bolha da produção de câmeras fotográficas finalmente estourou, ou vem estourando, né, nos últimos anos, na última década. O que é a bolha da produção de câmeras fotográficas digitais? Olha, pra falar dessa bolha, eu vou ter que voltar um pouco no tempo e contar uma historinha pra vocês. Que é mais ou menos o seguinte: quando eu comecei na fotografia digital, ali no começo dos anos 2000, na primeira década aí dos anos 2000, as câmeras fotográficas que a gente tinha, né, as digitais, eram muito simples, cara. Elas eram até toscas, com a qualidade de imagem muito baixa. A minha primeira câmera mesmo foi uma Sony Mavica. Ela tinha 1 megapixel de resolução máxima. A unidade de armazenamento dela era aqueles disquetes de 3 quartos. Acho que a maior parte das pessoas que está me ouvindo, né, uma grande parte dos meus alunos nem sabem o que é isso, nunca viram, mas você vê naquele íconezinho de salvar, na maior parte dos programas que a gente tem no Windows, né, tem um desenhozinho do disquete, aí a gente usava aquilo para armazenar fotos, e a Sony Mavic utilizava um disquete para armazenar, cabiam 10 fotos no disquete, olha que loucura. Então você saía para fotografar, passava numa loja de informática, comprava uma caixa de disquete, e você poderia fazer ali, como a caixinha vinha com 10 disquetes, você poderia fazer 100 fotos, o que era já uma maravilha naquela época. Porém, ainda não era o tipo de equipamento interessante pra gente fazer nada profissional, pra gente fazer nada com qualidade. Se eu quisesse imprimir uma foto 40 por 50 e colocar na parede, não, é o tipo do arquivo que não dava. Pra você ter uma ideia, até as fotos 10 por 15 não ficavam muito legais na resolução que a Mavica me entregava. Era mais pra utilizar na internet da época mesmo. Lembrando que nessa época a gente ainda tinha aqueles monitores com resolução VGA, 640 por 400 e alguma coisa, eu não me lembro agora qual que é a resolução VGA. Então, para aquela época, desse tipo de monitor e para a internet tosca que a gente tinha no momento, era suficiente aqueles arquivos. Mas a gente sabia que a fotografia digital tinha muito que evoluir ainda, ela tinha muito que se desenvolver. Logo depois da Sony Mavic, eu comprei uma Sony P7 I, se eu não me engano, era esse o modelo dela. Era uma câmera compacta, pequenininha, tinha 3 vezes de zoom ótico, utilizava os malditos cartões Memory Stick, que eram cartões proprietários da Sony, mas ela já era uma câmera que tinha ali 4 megapixels de resolução máxima. Pô, 4 megapixels de resolução máxima na época era uma maravilha. Aliás, hoje 4 megapixels de resolução máxima é uma maravilha. Você consegue fazer muita coisa com uma imagem de 4 megapixels, você consegue imprimir nos tamanhos até interessantes, né? Então já era uma evolução, já era uma coisa bacana. Já era um vislumbre das possibilidades que a tecnologia poderia nos trazer. E aí que vem o grande problema. Os fabricantes de câmeras fotográficas entraram naquilo que a gente chamou, na época, e chama até hoje, de guerra dos megapixels. Para você entender a guerra dos megapixels, eu preciso explicar para você o que é um megapixel. Você já pensou nisso? Hoje, a resolução da câmera fotográfica não é tão importante. Conheço muita gente que tem câmera, seja ela celular, seja ela uma câmera compacta, seja ela mirrorless, seja ela uma DSLR, que eu chego e pergunto: pô, cara, bacana esse modelo da sua câmera, qual que é a resolução dela? Quantos megapixels tem o sensor? Às vezes a pessoa nem sabe, porque isso não é mais importante hoje em dia. Mas naquela época era. Ninguém sabia pra que servia o tal do megapixel. E todo ano a gente tinha câmeras com mais e mais megapixels. E na mente das pessoas, quanto mais megapixel, melhor a câmera, não é verdade? Mas você que tá me ouvindo agora, você sabe o que é um megapixel? Olha só, o pixel é a unidade menor da imagem, é o ponto. Toda a imagem digital é formada por pontos, né? Dependendo da cor e textura desses pontos, vai formar a imagem. Quando eu falo pra você que uma imagem tem 8 megapixels, eu tô dizendo pra você que ela tem 8 milhões de pixels. Aí é uma imagem formada por 8 milhões de pontos. Olha que bacana. Se uma imagem tem 10 megapixels, ela é formada por 10 milhões de pontos. Então, beleza. O pixel é a unidade menor da imagem. Então, 1 megapixel, 1 milhão de pixels. 10 megapixels,
10 milhões de pixels. Mas para que serve o megapixel na nossa imagem? Olha, o megapixel, ele tem a ver com a qualidade da imagem? Ele tem a ver com a quantidade de luz? Ele tem a ver com a nitidez? Não. O megapixel só serve para mim saber qual o tamanho máximo que eu vou conseguir imprimir aquela foto. Só isso? Sim, só isso. Quanto mais megapixels tem uma imagem, maior será a impressão dessa imagem sem a perda de qualidade aparente. Vamos fazer uma pequena comparação para isso fixar melhor na nossa mente. Antigamente você chegava nos laboratórios de impressão e existiam umas tabelas de impressão, de resolução, tamanho da impressão. Hoje isso tá meio em desuso, porque toda câmera tem mais do que 15 megapixels e você não precisa ficar fazendo conta para saber a qualidade máxima da imagem que você pode imprimir. Mas pensa bem, uma câmera com 1 megapixel consegue fazer uma 10x15 com qualidade de foto. Com 1 megapixel eu já consigo imprimir uma foto de tamanho 10x15 com qualidade. Com uns 4 megapixels, eu consigo fazer uma 15x21 com qualidade fotográfica, sem necessidade de interpolação. Com 6 megapixels, eu já consigo imprimir uma 25x30 com qualidade fotográfica. E com 10 megapixels eu consigo chegar até uma 28x35 com qualidade fotográfica. Pô, mas o megapixel só serve pra isso? Pra mim saber o tamanho da impressão? Sim. E como 90% das pessoas nunca vai imprimir uma foto, uma câmera com 4 megapixels seria suficiente para todo mundo. Então por que a gente tem câmeras hoje com 16, 17, 18 megapixels? Porque os fabricantes de câmeras fotográficas entraram numa disputa para entregar para o consumidor câmeras cada vez com mais e mais megapixels. Porque passou-se a impressão para o consumidor médio que a resolução do sensor tinha a ver com qualidade de imagem, tinha a ver com desenvolvimento tecnológico, tinha a ver com uma melhora do produto final que estava sendo entregue. E a gente sabe que não é isso. Então o que aconteceu? Todos os anos os fabricantes se acostumaram a relançar modelos com uma resolução maior. Então você tinha lá a câmera compacta da Canon, da Nikon ou da Sony numa resolução de 4 megapixels. Um ano depois saía a evolução daquele modelo com 5 megapixels. Mais um ano depois saía a evolução daquele modelo com 6 megapixels. Isso criava na mente do consumidor que a tecnologia das câmeras fotográficas estava sempre evoluindo e que se ele trocasse a câmera dele, ele teria uma câmera bem melhor, uma câmera com mais resolução, uma câmera que iria entregar um produto melhor para ele. E a gente sabe que isso não é verdade. Então, os fabricantes se acostumaram a vender uma quantidade de câmeras absurda porque o consumidor estava trocando de câmera todo ano porque ele tinha um modelo novo, ele tinha uma coisa mais bacana, ele tinha uma coisa maior, mais brilhante, com uma qualidade melhor, quando a gente sabe que não é verdade. Pra você aí que estuda fotografia, pra você que é interessado na área, você tá ouvindo esse podcast, você deve ser interessado em fotografia. A gente sabe que, na realidade, o aumento de resolução dos sensores causa uma perda de qualidade na foto. Você não entendeu por quê? Você não sabe fazer essa relação? Vamos pensar então. O pixel, na realidade, quando você faz a foto, ele vai se transformar num ponto na imagem. Mas no sensor da câmera fotográfica, ele é um diodo, um fotodiodo que capta luz. Você sabe, fotografia é luz. Você precisa de luz para ter fotografia. Sem luz não tem fotografia. E esse fotodiodo, que é o pixel, ele tem um tamanho. Então ele está captando uma quantidade. Quanto maior for esse fotodiodo, quanto maior for esse pixel no sensor, mais luz ele vai captar e de melhor qualidade. Uma luz de melhor qualidade. Com o sensor, com o pixel grande, eu consigo que o sensor tenha um bom rendimento em situações de baixa iluminação, por exemplo. Quando você vai fazer uma foto noturna, uma longa exposição, ou você está dentro de um ambiente que tem muito pouca luz. Vamos imaginar que o sensor da sua câmera fotográfica é uma quadra de basquete. E você sabe que vai chover nessa noite, e você vai colocar baldes nessa quadra de basquete para pegar água durante a chuva, porque você precisa estocar água. Uma situação hipotética para você, que eu sempre faço essa analogia dos baldes com os meus alunos nos cursos de fotografia. Então você colocou 8 milhões de baldes naquela quadra de basquete para captar água, para armazenar água durante a noite, que você sabe que vai chover. Então essa quadra de basquete é o nosso sensor e os baldes são os pixels. Então vai chover nessa noite e você vai captar uma certa quantidade de água em cada um desses baldes. Legal? Aí você viu que deu certo, você captou uma quantidade de água bacana, você curtiu aquilo lá, e você sabe que na próxima noite vai chover também, mas você ficou ganancioso. Você, em vez de 8 milhões de baldes, você vai colocar 10 milhões de baldes.
Ou seja, o sensor não mudou de tamanho, tá? Os sensores da câmera não mudam de tamanho, mas você acrescentou mais 2 milhões de baldes, ou seja, você colocou mais 2 milhões de pixels naquele sensor. Então ele pulou de 8 megapixels para 10 megapixels. Só que, para você conseguir acomodar no mesmo espaço mais 2 milhões de baldes, eles vão ter que diminuir de tamanho para caberem todos no mesmo espaço. Então agora você tem 10 milhões de baldes menores do que os 8 milhões que estavam lá na noite anterior. Qual que é a consequência? Ele vai captar, cada balde vai captar menos água. No caso do sensor, cada pixel que ficou menor, né? Porque afinal de contas eu tenho que acomodar no mesmo espaço mais 2 milhões de fotodiodos, eles ficaram menores. Como eles ficaram menores, eles vão captar menos luz e com menor qualidade, o que acaba gerando fotos com muito ruído, aberrações cromáticas, que também tem a ver com a lente, mas tem que ver com o sensor também. Então, a gente sabe que se não houver uma revolução tecnológica na fabricação do sensor, como foi o caso dos sensores retroiluminados, né, os sensores CMOS retroiluminados que a Sony desenvolveu, foi uma mudança na tecnologia, na maneira de fabricar um sensor. Se essa tecnologia não muda, quanto mais megapixels você coloca nesse sensor, menor será a qualidade da imagem. Por isso, meus amigos, que as câmeras reflex apresentam qualidade de imagem. Não é porque, tudo bem, tecnologicamente elas são avançadas, mas o grande trunfo dessas câmeras é que elas possuem um grande sensor de captação de imagem. E o pixel nesse sensor é um pixel muito maior do que o pixel que você vai encontrar nas câmeras compactas, que você vai encontrar no sensor do seu celular. Por isso que a captação de imagem das câmeras reflex são melhores, e por isso que a captação de imagem das câmeras reflex full frame, que tem um sensor maior do que o sensor APS-C que está aí na maioria das câmeras reflex, vai ter uma captação bem melhor de imagem, vai ter menos ruído, vai ser uma delícia, porque você tem um sensor grande, em consequência, o pixel que está lá dentro também é grande, vai captar mais luz, com mais qualidade, com mais folga. Então a gente sabe que durante esse período, nesse período negro, que a gente chama de guerra dos megapixels, todos os fabricantes entraram numa vibe de que o usuário comum e até os profissionais, tá? O profissional também entrou nessa briga, vai querer trocar de câmera todo ano porque a tecnologia evolui, porque você tem um sensor com maior resolução. Olha, no começo da transição do filme para o digital, a gente trocava constantemente de câmera porque realmente haviam saltos tecnológicos. Mas se você pegar aí os últimos lançamentos, você não vai ver grande diferença de qualidade de imagem, tá? As câmeras vão ficando mais rápidas, elas vão apresentando maiores perfumarias, elas vão apresentando recursos, confortos, mas a qualidade de imagem não tem grande diferença. Tanto que se você fizer teste cego, você pegar a imagem de diferentes câmeras aí e botar para o usuário olhar as imagens e falar, pô, diz aí qual que é a melhor e tal, no teste cego você acaba não percebendo diferença, você acaba achando que é tudo a mesma coisa. Inclusive tem alguns youtubers, né, da área de fotografia que sempre fazem aí essas comparações, eles pegam câmeras de 15 anos atrás e colocam elas para brigar com uma câmera nova e depois mostram lá o resultado das duas fotografias e você não consegue distinguir qual foto foi feita com a câmera que tem 12 anos e qual foto que foi feita com a câmera nova, profissional e super moderna que custa os tubos nesse momento. Então, essa gama de vender muita câmera causou o que eu chamo de bolha da produção das câmeras fotográficas. Os fabricantes começaram a produzir milhões e milhões de câmeras fotográficas todo ano, contrataram funcionários, construíram fábricas e acharam que aquilo iria durar para sempre. Mas a gente sabe que tudo chega ao fim. Por quê? Tem alguns motivos. Muita gente coloca que os celulares, né, os smartphones que fazem fotos com uma qualidade muito interessante atualmente, são os culpados pela indústria fotográfica de produção de câmeras fotográficas estar afundando. Mas não é só isso. Sinceramente, eu considero o smartphone uma câmera fotográfica hoje. Então, como eles estão vendendo muito, eu ainda considero que ainda temos câmeras fotográficas sendo vendidas. Os smartphones, sim, eles ainda estão naquela vibe de evolução tecnológica, né? De uma geração para outra, você vê que eles estão mais rápidos, mais potentes, mais brutos.
E com as baterias durando menos, né? Quem lembra dos Nokias que duravam 10 dias a bateria sabe do que eu tô falando. Mas os fabricantes de câmeras fotográficas começaram a sentir o baque. Por quê? Olha só, quando a gente fotografava com filme, uma câmera durava 10 anos. 10, 15 anos. Se você tinha uma câmera mecânica da Pentax, por exemplo, é uma câmera que 30 anos de idade, 50... Existem câmeras Pentax hoje de 50 anos de idade fotografando perfeitamente. Então, se você compra uma câmera a cada 50 anos, a cada 20 anos, a cada 30 anos, a indústria de produção de câmera fotográfica é pequenininha. Ela é pequena para dar o suporte para essa galera, né? Para esse fotógrafo que troca de câmera a cada 10 anos. Talvez ele compre mais lentes, né? Afinal de contas, a gente sempre quer ter mais lentes, a gente tem que... eu queria tanto ter aquela telefoto gigantesca. Então a gente acaba juntando. Então você tem uma câmera, 5, 6 lentes. Então o mercado de lente também é um pouco mais aquecido. Era um pouco mais aquecido do que o mercado de câmeras fotográficas. Mas as lentes são coisas que a gente consegue comprar usado também. Lente é uma coisa que dá pra apostar mais do que câmera, porque elas têm uma durabilidade um pouco maior. Passou-se pela guerra dos megapixels e os fabricantes começaram a vender mais e mais e mais e mais câmeras. E sem falar na febre, que antes do digital, como a fotografia era um processo caro, as pessoas às vezes tinham uma câmera fotográfica na família toda. Né? Olha, um tio empresta pra todo mundo, quando precisa, vai lá e pede emprestado com ele. Mas normalmente, hoje, quando o digital estourou, todo mundo da família tinha uma câmera fotográfica. Você chegava na casa, tinha pai, mãe, 3 filhos, todo mundo tinha a sua câmera fotográfica compacta. Hoje todo mundo tem o seu celular, que não deixa de ser uma câmera, que não deixa de ser um aparelho que registra, né, a realidade, que registra o cotidiano, que registra a realidade daquela pessoa. Mas o mercado de câmeras fotográficas ficou mega super aquecido e agora ele despencou. Smartphones têm culpa? Um pouco. Não deixa de ser uma câmera fotográfica, mas se você compara com uma câmera fotográfica compacta, que a única coisa que ela faz é tirar foto, aí você tem um celular que hoje tem uma qualidade de imagem legal e que além de tirar foto, você pode compartilhar essa imagem, você está conectado com o mundo. Ou seja, você tem um aparelho que faz várias coisas. Se você tivesse uma câmera só, você tinha que chegar em casa, descarregar ela no computador, dar uma editada na foto, redimensionar para o tamanho certo para você enviar, e você enviava no seu computador. Você faz tudo isso no meio da rua com o seu smartphone. Então eu acho justo os smartphones estarem tomando esse lugar das câmeras fotográficas compactas. Mas o usuário das câmeras fotográficas reflex, das câmeras fotográficas compactas avançadas, que ainda é um mercado que existe, ele começou a perceber que a qualidade de imagem está muito parecida, trocar de câmera não é mais garantia de que você vai ter uma imagem melhor, e ele começou a perceber também, o usuário comum começou a perceber que uma câmera reflex digital dura 10 anos. Eu conheço muita gente aqui na cidade, eu mesmo, olha só, aqui, nós temos uma Nikon D40 aqui, que está funcionando perfeitamente, que ela foi espancada impiedosamente pela minha esposa no estúdio, e ela tem 11 anos de idade. 11. É uma câmera de 11 anos de idade. E ela ainda funciona perfeitamente. Eu gosto muito da cor da foto. Eu gosto muito da imagem que ela produz. Então, olha só. É possível com uma câmera de 11 anos de idade ainda produzir imagem de alta qualidade. Então, o usuário comum, você que é um amador avançado, você que fotografa por prazer, você que quer uma câmera reflex para registrar a família, porque ela tem qualidade de imagem. Cara, é uma câmera que vai durar 10 anos na sua mão. Nos profissionais não dura tanto porque a gente espanca, né, o equipamento impiedosamente. A média aí de idade é de 2 a 3 anos se você é um fotógrafo que tem muito trabalho para fazer. Mas eu tenho câmera aqui com 5 anos de idade que ela tá fotografando muito bem. A minha câmera de backup atualmente tem 5 anos de idade. E ela tá perfeita, eu adoro fotografar com ela, eu gosto muito da qualidade de imagem dela, certo? Então as pessoas começaram a perceber que os equipamentos são duráveis. E a venda de câmeras fotográficas vem caindo desde 2010. No começo agora de fevereiro, o site americano do It Yourself Photography, que é um blog de fotografia, um site blog de fotografia que é muito bacana. Eu vou deixar o link desse texto pra vocês. É em inglês, infelizmente, mas o Google Tradutor é muito bom em traduzir esses sites, né? Dá pra ler tranquilamente. Você que não tem aí a intimidade, né, com a língua bretã, você pode usar o Google Tradutor pra você ver. Mas eles publicaram no dia 12 de fevereiro um relatório da CIPA. E esse relatório da CIPA traz umas informações muito interessantes. Em comparação com 2017, houve uma redução de 24% na venda de câmeras fotográficas. Olha só, em relação a 2017, 2018 vendeu 24% menos
câmeras. O número de venda de lentes caiu 7%. Então, em 2018, vendeu-se 7% menos lentes do que em 2017. O mercado... E aí a gente tem algumas diferenças, porque os mercados não são iguais, né, no mundo inteiro. Você tem o mercado asiático, o mercado europeu, o mercado americano. Cada um deles tem a sua importância no peso dessa balança. Mas o mercado de câmeras asiáticas, que costuma ser o mais aquecido do mundo, o japonês adora câmera fotográfica desde antes da fotografia digital, né? O mercado asiático caiu 27%. O mercado americano caiu 18%. Então, são os mercados onde mais se vende, onde as pessoas têm o maior poder aquisitivo. É o mercado onde eles ditam ali, né, as tendências do mundo. E também são o termômetro, né? Imagina, se lá caiu tanto, imagina aqui no Brasil que não tem nem estatística, né? Porque ninguém compra câmera oficial no Brasil, todo mundo compra câmera no Mercado Livre ou compra câmera no Paraguai. Então a gente não tem estatística oficial e confiável da quantidade de câmeras fotográficas vendidas no Brasil. Quanto às lentes, o mercado caiu 11% no Japão e cresceu 1% nos Estados Unidos. Estranho isso. Mas os americanos, em 2018, em relação a 2017, compraram 1% a mais de lentes, mas caiu 11% no Japão. Como eu disse pra vocês, né, o mercado de lente costuma ser um pouco mais aquecido do que o mercado de câmeras. Porém, o que deixa assim a gente extremamente estarrecido é fazer uma comparação da década. Eles também trouxeram lá uma estatística do que aconteceu nos últimos 8 anos. Então, comparando a quantidade de câmeras vendidas em 2010 com a quantidade de câmeras vendidas em 2018, o mercado como um todo caiu, teve uma queda de 84%. Caraca, meu irmão, se vende agora 20% do que vendia há 8 anos atrás. Já falei pra vocês o motivo. Câmeras fotográficas não trazem mais uma grande diferença de qualidade de imagem de um modelo para o outro. Tá tudo ali no mesmo patamar. Eu digo hoje que qualquer câmera fotográfica reflex vai trazer grande felicidade pra você. E mesmo as mais baratas entregam uma qualidade de imagem perto da qualidade de imagem das câmeras profissionais. A gente que é fotógrafo profissional, a gente tá aqui editando as nossas fotos, os nossos monitores 4K de 32 polegadas, a gente dá um zoom de 180% na imagem e a gente percebe a diferença de qualidade entre uma câmera de entrada, como a T6 da Canon, e uma 7D Mark II, que é a APS-C mais parruda da Canon. Você bota a mesma foto com a mesma lente, vai ter diferença? Vai ter diferença, mas desde que eu consiga ver isso no monitor de extrema qualidade, num zoom de 180%. Agora, se você vai pegar essa foto, entregar pro seu cliente via WhatsApp, que é um problema, né? A gente tem um grande problema agora com clientes, que é o seguinte: as pessoas não têm mais computador e muita gente não tem nem mais aparelho de DVD em casa. Então, você não consegue mais entregar foto em CD. E se você entrega em pendrive, a única coisa que ela vai fazer é ver na televisão, né? Que as televisões hoje têm entrada de pendrive. Mas ela quer compartilhar aquelas fotos com os amigos. Ela quer pôr aquilo. Se ela não tem um computador para espetar aquele pendrive, como que ela vai colocar essas fotos na rede social? Aí todo mundo pede pra gente: manda pelo WhatsApp pra mim poder compartilhar nas minhas redes sociais. Você não gosta de fazer isso porque o WhatsApp destrói a qualidade da imagem, mas você faz porque é a única opção do cliente compartilhar aquilo com a família dele. É a única opção do cliente de colocar aquilo numa rede social. E então, não adianta nada você ter uma 5D Mark IV, você ter uma 7D Mark II ou uma T6i, se o resultado final vai ser visto numa televisão Full HD, que não chega nem na metade da resolução dos nossos sensores fotográficos, ou então compartilhada via WhatsApp, vista nas mais diferentes qualidades e cores de telas de celulares espalhadas pelo mundo. Isso é uma coisa a se pensar. Então a gente começou a perceber que não adianta ficar trocando de câmera. O usuário comum começou a perceber que ele pode ficar uma câmera 10 anos. Ele não precisa trocar de câmera todo ano. E claro, o mercado vai diminuir. Então a gente pega ali as projeções das empresas japonesas como Canon e Nikon. Olha, tivemos um prejuízo de tantos milhões de ienes em relação ao ano passado. Tanto que a Nikon, né, vive tendo prejuízo, embora tenha ali as melhores câmeras do mercado. Ela vive tendo prejuízo, problema de administração, como a gente já comentou em outros podcasts, mas não tem jeito. Vocês, empresas de câmeras fotográficas, vão ter que voltar ao patamar de 1980. Vocês têm que perceber que não adianta você ter 1 trilhão de empregados e 80 fábricas espalhadas pelo mundo que não tem mais público pra absorver isso daí. Eu, fotógrafo profissional, troco aí de câmera a cada 5 anos e eu gostaria que ela durasse mais. Se ela durar mais, ela vai durar mais. Eu não vou gastar com outra câmera enquanto essa câmera estiver funcionando. Então a gente troca de câmera a cada 5 anos e o usuário comum, se ele um dia decidir comprar uma câmera reflex porque o celular tá sendo suficiente
pra ele fazer as fotos do dia a dia, se um dia ele decidir comprar uma câmera reflex porque ele quer avançar na fotografia, que ele quer aprender ISO, diafragma e obturador, que ele quer ter uma qualidade de imagem melhor, ele quer aprender edição, ele vai comprar um computador legal pra editar suas imagens, ele vai comprar uma câmera a cada 10 anos. 8, 10 anos, às vezes 15. Hoje a gente tem câmeras digitais com 10 anos aqui. Eu tenho uma de 11 anos, como eu falei pra vocês. Mas quanto tempo ela vai durar? Por quanto tempo eu vou conseguir fotografar com essa câmera? Não sei. Talvez ela vá até 15 anos, dependendo da quantidade de imagens que eu faça. Bem, gente, esse foi mais um podcast. E você quer seguir a gente? Olha, você tem duas possibilidades. Você pode clicar aí no nosso feed, no feed do podcast. Você pode seguir a gente nos principais agregadores, como Google Podcast, como no Spotify, no Apple Podcast, como a maior parte dos agregadores conseguem achar o nosso podcast. Você pode seguir o nosso blog, que é o lorentefotografia.com. Tudo bem, o endereço não é um endereço de blog, mas antigamente ele era meu site de fotógrafo. Eu mantive o domínio, né? E criei o blog. Lá você vai encontrar texto de fotografia, você vai encontrar textos de TV, cinema, música, todas as coisas malucas que eu gosto. E o podcast é publicado nesse site também. Então você pode clicar no player do podcast, que sempre tá publicado lá no site, e acompanha a gente. Tem alguma dúvida? Tem algum puxão de orelha? Quer conversar comigo? Quer perguntar sobre fotografia, cara? Manda pra gilsonlorente@gmail.com. Gente, muito obrigado pra quem ficou até o final e a gente se vê daqui 15 dias.